A pergunta que eu vou fazer é baseada na ressurreição. Inclusive, eu já tinha avisado o Claudemir que ia perguntar sobre isso. Lá em Mateus 24, ele vai falar da volta de Jesus como sucedendo toda a tribulação. E sempre que a Bíblia fala da ressurreição, ela está atrelada à volta de Jesus. Não vou precisar citar tantos textos aqui, mas, por exemplo, né, só para não falar que eu não citei nenhum, 1 Coríntios 15, 22 e 23, fala que depois, quando ele vier, vai ressuscitar os que lhe pertencem. 1 Tessalonicenses 4,16, vai falar que o Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vários outros textos que vão falar da ressurreição na volta de Jesus. Se a volta de Jesus ocorreu em 70, então eles têm que concluir que a ressurreição ocorreu em 70, certo? É uma lógica simples. E eles próprios admitem isso. Aí o que eles vão falar? Eles têm um artigo lá no site, na verdade, na página do Facebook do Omar, ele, que é do grupo de preterismo lá, ele fala que 1 Coríntios 15 não está falando de ressurreição biológica. Não é uma ressurreição física, é uma ressurreição espiritual, no sentido lá que, né, da destruição de Jerusalém, depois de Cristo, né? Aí a pergunta que eu vou fazer é dupla, né? Primeiro, se ele mantém essa interpretação dele, né? Tem uma última chance aí de voltar atrás. E a segunda é mais direcionada ao Claudemir, porque eu vi numa live recente dele, ele falar que quando Jesus falava da ressurreição do último dia, ele estava falando também de uma ressurreição que já aconteceu, que já acabou. Né, de estar falando lá de 70 depois de Cristo, tudo espiritual, não tem nada de ressurreição de verdade, vamos dizer assim, né, de um morto levantando dos mortos. Então eu pergunto, quando Marta vai falar a respeito de Lázaro, né, ela está conversando com Jesus, ela diz, João 11, 21, 24, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então será que Marta estava querendo dizer que Lázaro ressuscitaria numa ressurreição espiritual de 70 depois de Cristo, quando os romanos invadiram Jerusalém? É isso mesmo que ela estava querendo dizer com isso? Ok, lembrando que falta 18 segundos para a conclusão do tempo, mas ele já concluiu a resposta, então tá de boa. 12 minutos para a resposta, estou certo, senhores? Então pode começar a responder os senhores professores do preterismo. Tempo na tela. À vontade, Omar. Pode começar, Omar. Então, quando ele fala ali a ressurreição do último dia, né? Primeiro ponto é que quando a igreja recebe o Espírito Santo lá em Atos, ok? Eu não vou trazer muita referência para a gente ser rápido. Mas aí todo mundo aqui conhece o texto, né? Quando ele fala lá em Atos, quando fala assim, olha, esse pessoal está falando em língua estranha aí, né? Que eram os idiomas falados, os idiomas maternos, né? Maternos de cada judeu que estava em todo canto, né? Do Império Romano, né? E aí fala, ó, esse pessoal tá cheio de vinho, esse pessoal tá bêbado. E Pedro levanta e defende, né? Fala, ó, não, eles não estão cheio de vinho, né? Não estão cheios de moças, não estão bêbados, né? É que o profeta disse que nos últimos dias, eles estavam vivendo nos últimos dias. Então, a ressurreição do último dia é o último dia da lei mosaica, tá? É simples assim, é o último dia da lei mosaica. Bom, Jesus veio cumprir a lei e profetas. Jesus veio acabar a lei e profetas e ao mesmo tempo que ele é cumpridor da lei e profetas, ele inaugura, ele é autor e consumador da nova aliança. Não tem como dois pactos existir, né? Ou existe a nova... Deus, ele não tem duas Jerusalém, não tem uma Jerusalém terrena e não tem uma Jerusalém espiritual. Deus não tem dois templos, não tem um templo físico, que ele habita lá, porque ele não habita, ele mesmo falou que ele não habita, e não tem um templo espiritual. Então, não pode ter dois pactos, né? Porque um pacto resultou no outro, né? Então, Jesus fala assim, não vim revogar a lei e profetas, mas vim cumprir. Mateus 5,17, a palavra ali é plero, né? E cumprir não é no sentido de observar a lei, mas é no sentido de satisfazer ao máximo, encher ao máximo, até a boca, né? Cumprir a lei até o máximo. Então, o cumprir ali era satisfazer toda a lei, para que a lei sendo cumprida resultasse na nova aliança, né? Então, é isso aí. Tá? Então, é a ressurreição do último dia. Quanto ao tempo da ressurreição, se a gente for lá em Apocalipse 11:15, tá? Apocalipse 11:15 vai lá falar assim, ó, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu, né, vozes fortes, dizendo, o reino do mundo tomou do nosso Senhor e o seu Cristo, e ele reinará para tudo sempre, tá? Essa trombeta corresponde à última trombeta de 1 Coríntios 15:52, tá? Que é a sétima do Apocalipse, ok? Que é a última trombeta tocada. Então, essa de 1 Coríntios 15:52 tem que ser a sétima e última lá de Apocalipse, que fala assim, ó, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, tá? No julgamento no toque da sétima trombeta lá em Apocalipse, então, primeiro eu já associei a trombeta de Apocalipse 11:15 com a trombeta de 1 Coríntios 15:52.
No toque da trombeta lá em Apocalipse 11:15, tá? Deus ele ia recompensar os profetas dos santos. Ele fala lá, a partir do verso 15, 19. A partir do verso 16, dos 24 anciões que estavam sentados a seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor teu Deus Todo-Poderoso, que eras e que é, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, ressurreição, né? Para se dar, ou condenação eterna, né? O galardão aos teus servos, os seus profetas, aos santos, e que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir aos que destroem a terra. Tá? Aí nós vamos lá para a queda da Babilônia. Queda da Babilônia. Apocalipse 18. Então, Apocalipse ali é a queda da Babilônia, tá? Então é a queda da Babilônia. Lembrando antes que Jerusalém ela é comparada a Sodoma e Egito, tá? Em Apocalipse 11:8. Em Apocalipse 11:8, ela fala assim, ó, 11:8, tá? E os seus cadáveres ficarão das duas testemunhas, tá? Estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Jerusalém ela se torna o Egito, né? Quando Herodes persegue Cristo. Manda Cristo perseguir, que Jerusalém era o rei, Herodes era o rei, né? E aí ele tinha ali apoio dos fariseus, ele tinha apoio dos saduceus, tinha apoio dos escribas, sumo sacerdote, tinha apoio desse povo todo. Então Jerusalém ele se torna ali o Egito espiritual quando persegue Jesus e Jesus foge para o deserto. Então isso faz alusão ao Êxodo, né? O faraó perseguindo o povo, fugindo pelo deserto, tá? Voltando lá, em Apocalipse 18, tá? Queda da Babilônia. E ele fala assim, ó, no finalzinho lá, capítulo 24, e nela foi encontrado o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra, tá? Igreja Católica não matou profeta. Não tem dado histórico de Igreja Católica matando profeta. Matou Zacarias? Matou Abel? Não tem histórico, entendeu? Porque assim, e nela foi achado o sangue de profetas e dos santos de todos que foram mortos na terra. De quem que Deus cobraria o sangue de todos os mortos? Jesus ele fala assim, ó, Jesus fala lá em Lucas 13:23. Lucas 13:23. 13:23. Lucas 13:33. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jesus disse que tinha que ir para Jerusalém porque nenhum profeta podia morrer fora de Jerusalém, porque de Jerusalém seria cobrada o sangue dos profetas, né? Então, o próprio Jesus ele fala isso. Ou os profetas morreram em Jerusalém, ou pela autoridade de Jerusalém, né? E onde que Jesus fala? Lá em Mateus 23, né? Lá em Mateus 23... Mateus 23, 34 ou 37. Vamos lá. Por isso, eis que eu lhe envio profetas, sábios e escribas, e uns vocês matarão, e a outros crucificarão, e a outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue. Apocalipse 18:24. Dela, da prostituta, da Babilônia, Jerusalém, foi cobrada todo o sangue dos profetas. Tá? Para que sobre vós recaia, tá? Todo o sangue derramado sobre a terra, do justo, né? Desde o sangue de justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade, digo, né, que todas essas coisas hão de vir sobre essa presente geração, sobre a geração do primeiro século, tá? Aí ele fala, Jerusalém, Jerusalém, vocês matam os profetas e apedrejam os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, tá? Como a galinha ajunta os seus pintinhos, debaixo das asas, mas vocês não os quiseram. Eu tenho um problema de visão, tenho que usar óculos e eu fico com dificuldade para ler. Mas é isso aí. Continuando o raciocínio, tá?
Então Deus trouxe o juízo. Então eu consegui associar, tá? O toque da trombeta de 1 Coríntios 15:52 com o toque da trombeta de Apocalipse 11, tá? Consegui mostrar que em Apocalipse 18:24 foi cobrado o sangue dos profetas, tá? De Jerusalém, conforme Jesus fala em Mateus 23. Continuando. Em Apocalipse 11:15, tá? Ele fala assim, ó. E o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e o seu Cristo, ele reinará para todo sempre, tá? Então, quando Jerusalém caiu, Deus ele não é mais um rei regional, né? Ele não é mais um Deus regional, ele não é mais um rei local, agora ele é um rei sobre todas as nações, ok? E aí, em Apocalipse 19:6, desculpa, após a queda da Babilônia, após a queda de Jerusalém, é a mesma coisa. Então, aqui, o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma vez como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, tá? Voltando lá, só, tá? Então, como foi cobrado de Jerusalém, a morte dos profetas e dos justos, tá? E Apocalipse 15:19 fala, 11:15 fala lá: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu a voz forte dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Deus e Cristo, ele reinará para todos sempre, tá? Aí no versículo 18, imediatamente: na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos teus servos, aos teus profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra, tá? Então, Paulo faz essa conexão em 1 Coríntios 15:52, tá? Com João, em Apocalipse 11, quando 11, versículo 18, tá? Apocalipse 11, versículo 18, e Apocalipse 18:24, que fala que dela se cobrou o sangue dos profetas, tá? De Jerusalém, e Jesus fala no Apocalipse 11 que chegou o tempo no toque da sétima trombeta, último, o tempo de dar o galardão aos profetas, e Paulo fala lá que no toque da última trombeta os mortos ressuscitariam. Então, a ressurreição aconteceu, tá? Em Jerusalém, não é uma ressurreição física, é uma ressurreição escatológica, espiritual. Não há promessa de corpo biológico levantando do túmulo, mas do espírito, né? Do espírito. Tanto é que Paulo fala que os vivos, ali no mesmo versículo, seriam transformados, né? Qual que é a transformação? A mudança, tá? Do estado de morte de Adão para a mudança do estado de vida em Cristo, que é o segundo Adão. Então essa foi a transformação ali em 1 Coríntios 15, tá? Que aconteceu no primeiro século, depois que a Jerusalém caiu, tá? Porque foi o cumprimento da lei, tá? Fala ali no versículo... E Omar, Oi. Omar, só para fechar que está faltando um minuto, que é essa associação, o próprio Paulo aí no Tessalonicenses, né? Quando ele fala em 2 Tessalonicenses, ele se inclui. Ele viveu lá no primeiro século, ele diz nós, né? Ele se inclui, ele coloca o evento para o seu tempo. Nós, a expectativa dele é exatamente essa, nós, os que ficarmos vivos, ele coloca a questão do acontecimento para o seu período, Fora, não só Paulo, o apóstolo João coloca que já viviam a última hora, os últimos dias. Pedro fala também que já estava na expectativa dos últimos dias. Apocalipse usa várias vezes a palavra próximo, tempo está próximo, tempo para se cumprir. Então, é impossível desassociar a vinda do Senhor à questão da ressurreição e do último dia. Tudo está atrelado ao grande dia do Senhor, o último grande dia, o dia terrível do Senhor, o juízo. E junto a esse juízo vem o galardão do Senhor, que é a ressurreição. Maravilha. Só para concluir, você pode dar esse tempo para eles, tá? Então, se você me permitir, um minuto. Nesse caso, Iebanzoli? Você pode dar um minuto, Omar. Sim, claro, pode falar. Então, lá no versículo 55, no 56, 1 Coríntios, diz: onde está a morte, tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, tá? E a força do pecado é a lei, porque o pecado que matava, o salário do pecado é a morte, né? A força do pecado é a lei. Então, assim, então, se a lei foi cumprida, né, e nós estamos numa nova aliança, porque não existe dois pactos ao mesmo tempo, né? Não tem como Deus
ter duas ordens divinas no mundo. Então, se existem dois pactos, né? Então, todo mundo teria que estar morto, tá? Então, como a lei foi cumprida, tá? O pecado perdeu a sua força, porque quem falava que homicídio era pecado era a lei, quem falava que adultério era pecado era a lei, e aí o pecado tomava ocasião na lei e matava. Só que, como a lei foi cumprida, Jesus Cristo passou a ser a lei, cumpriu toda a lei, né? Então, o pecado perdeu a força e a morte não conseguiu mais segurar as pessoas no Hades, né? No Hades. Mas não o corpo físico, não há promessa de ressurreição física. Ressurreição ali é escatológica, é espiritual, é pactual, tá? E exemplo disso é os vivos, né? Se os vivos foram revestidos, né, de imortalidade e incorruptibilidade, que é a corrupção do corpo ficar apodrecendo no túmulo, se os vivos foram revestidos, em vida não houve nenhuma mudança, né, natural, houve uma mudança espiritual nos vivos, do estado de vida de Adão, a morte de Adão, do estado de morte de Adão para o estado de vida em Cristo. Ok, acabou o tempo. A ressurreição também é da natureza da transformação, Maravilha. que é espiritual. Finalizei. Muito bem, Obrigado, Banzoli. Banzoli. Obrigado, Elton. Valeu. Desculpa, tá, pessoal? Tranquilo. Banzoli? Tá, eles falaram passaram uns 13 minutos, então me dá 13, então, já que seria 10, agora 13. Ok, 13 minutos. Certo. Bom, eu respeito muito o Claudemir e o Omar, mas, sendo bem franco, nenhum deles respondeu nada do que eu perguntei. Pro Omar, eu tinha perguntado, fazer uma exegese de 1 Coríntios 15. A gente não viu uma exegese de 1 Coríntios 15. Pro Claudemir, eu perguntei se quando Marta falou para Jesus que esperava que Lázaro ressuscitasse na ressurreição do último dia, significava que ela esperava que Lázaro ressuscitasse espiritualmente em 70, por ocasião da destruição da guerra por ocasião da destruição de Jerusalém contra Roma, como se Marta tivesse muito angustiada com a destruição de Jerusalém contra Roma, né? Que ela nem sabia que existiria, né? Claro que não, ela estava preocupada com ver Lázaro de novo, né? E ele não respondeu nada disso. Por quê? Porque isso daí refuta completamente aquilo que ele argumenta. Agora, vamos lá, vamos fazer lá a exegese lá de 1 Coríntios 15. Verso 12, começando. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Agora, em primeiro lugar, os crentes estavam negando que Jerusalém seria destruída em 70. É meio ridículo afirmar isso, né? Provavelmente eles nem discutiam essa questão. A discussão deles era se a ressurreição iria acontecer ou não, e não se Jerusalém ia ser destruída. Eles não estavam preocupados com isso, né? Em segundo lugar, Paulo vai falar aqui que se Cristo não ressuscitou, que se não existe ressurreição dos mortos, então nem Cristo ressuscitou. Agora, eu acredito que, como a gente está debatendo com cristãos, né? Eu acredito que o Omar e o Claudemir concordam que Jesus ressuscitou fisicamente, literalmente, certo? Eu acho que isso daqui é o ponto de consenso. Agora, que sentido faria, que teria a ver uma coisa com a outra, se Paulo estivesse comparando a ressurreição física de Jesus com a destruição de Jerusalém, de uma cidade que aconteceria em 70, tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que a ressurreição de Jesus tem a ver com a destruição de Jerusalém em 70? Nada. O argumento de Paulo seria completamente ridículo aqui, se ele estivesse falando, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. Mas seria misturar alhos com bugalhos aqui, né? Estaria sendo um argumento completamente tortuoso, né? Esse daqui. Verso 18. Neste caso, também os que dormiram em Cristo pereceram. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, entre todos os homens somos mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia dentre os que dormirem. Então, veja que ele vai falar que, se não fosse pela ressurreição, nem sequer existiria a vida póstuma. Agora, o que isso tem a ver com a destruição de Jerusalém? Não tem nada a ver. Agora, a lógica é, mais uma vez, Paulo está falando da ressurreição física, a ressurreição do corpo. Como não existe vida após a morte antes da ressurreição, então, não havendo ressurreição, não haveria nada depois da morte. Por isso que Paulo vai falar lá no verso 32, que se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Será que Paulo queria dizer que se Jerusalém não for destruída, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos? Não faz sentido nenhum. Mais uma vez, Paulo está falando de uma ressurreição física, uma ressurreição literal. Aí vamos lá, verso 22. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Mas a morte é literal, mas a ressurreição é de mentira. Porque aqui ele fala que Adão todos morrem. De fato, a gente morre literalmente, certo? Aí fala que em Cristo todos ressuscitam. Agora, a morte é literal, mas a ressurreição não. A ressurreição é uma ressurreição de mentirinha, que aconteceu de fantasia lá em 70 depois de Cristo. Né? É meio estranho essa resposta. Então, a ressurreição de Jesus também é literal,
mas a nossa ressurreição, que é comparada com a de Jesus, não, essa daí é só de mentirinha, na verdade está falando lá do cerco de Jerusalém. Assim, é difícil, né, comentar esse tipo de resposta, né? E aqui ele diz que Cristo já destruiu todo domínio, autoridade e poder, inclusive ele destruiu a morte. Paulo vai dizer isso lá no final do versículo, né, do capítulo. Mais uma vez, né? Então, que a gente está morrendo ainda, né? Eu pergunto. Versos 51 e 54 vai falar que aquilo que é corruptível vai ser investido de corruptibilidade, aquilo que é mortal de imortalidade. Então a gente já é imortal e incorruptível hoje, né? Então, mais uma vez eu pergunto, por que a gente está morrendo? Né? Eu não sei por quê. Mais uma vez, Lázaro, né? Será que Maria esperava que Lázaro ressuscitasse de mentirinha em 70 depois de Cristo? Sabe-se lá como? Porque Marta ia associar a ressurreição espiritual de Lázaro à destruição de uma cidade que ocorreria daqui a algumas décadas. Tipo, que lógica é essa? Óbvio que ela estava angustiada com Lázaro como pessoa, ela queria que Lázaro voltasse à vida, é por isso que ela estava chorando. Por quê? Porque ela queria ver Lázaro de volta. Aí Jesus fala, calma, Marta, ele vai ressuscitar. Ela fala, eu sei que ele vai ressuscitar, mas no último dia, ela achava que Lázaro ia ressuscitar somente na ressurreição geral dos mortos, que aconteceria lá quando Jesus voltasse. E Jesus fala, não, ele ressuscitou ele fisicamente naquele momento. A discussão não era sobre a destruição de Jerusalém, era sobre a ressurreição física, biológica e literal. Aí vamos lá, mais textos. Lucas 14, 13 a 14, vai dizer o seguinte, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Agora, será que ele está falando aqui que a sua recompensa virá em 70 depois de Cristo, porque uma cidade vai ser destruída por outra? Que lógica tem isso? Daniel 12, 13. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, eufemismo para a morte, e no final dos dias você se levantará, eufemismo para a ressurreição, inclusive aqui a palavra usada no hebraico é a mesma para ressuscitar, que é usada em Isaías 26. Então você descansará e no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Será que Daniel recebeu a herança dele em 70 depois de Cristo? O que aconteceu em 70 para Daniel ter recebido a herança dele? Né? Que realmente é uma interpretação extremamente pobre, extremamente sofrível. Eu acho que se eu fosse petrista completa, eu trabalharia muito fortemente esse aspecto da ressurreição, porque é completamente inadmissível, né? Incoerente totalmente com as escrituras. Né? E além disso, eles falam que quando a Bíblia fala o tempo do fim dos dias, etc., é sempre para 70. Mas veja que aqui está falando que Daniel ressuscitaria no fim dos dias. E nesse momento ele receberia a herança que lhe cabe. Mas Daniel continua morto, não ressuscitou nada, né? Por quê? Porque o fim dos dias ainda não chegou, de acordo com esse texto. Daniel 12, 9. Né? Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas, seladas até o tempo do fim. Né? O tempo do fim é o mesmo tempo em que Daniel seria ressuscitado e recompensado na glória. Quanto tempo eu tenho, só para saber? Enquanto isso, vou continuar aqui. 1 Tessalonicenses 4. Tá, 6 minutos. 13 até 18. Irmãos, não queremos... Esse texto aqui é o mais cabal, né? Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeça como os demais que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, está falando de uma morte, numa ressurreição literal e física, ele continua. Cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram, ou seja, os mortos. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, ou seja, não vamos entrar lá antes deles. Pois, dada a ordem, com a voz arcanja e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles às nuvens, para encontro com o Senhor dos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Agora, que sentido faria a consolação de Paulo aqui, se na verdade tudo isso daqui fosse uma mera abstração, uma mera espiritualização, uma metáfora para falar da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo? Não faz nenhum sentido, não tem pé nem cabeça. Que consolo terrível seria esse para eles, né? Pode ficar tranquilo, não é para ficar triste, sem esperança, que nem aqueles que acham, né, que nunca mais vão rever os seus entes queridos, porque vocês vão rever sim, mas de mentirinha, né, quando espiritualmente Jesus voltar, né, numa destruição de uma cidade aí. Né? Que consolo seria esse? O cara estaria se matando, né, com um consolo desse. Então, eu não queria ser consolado dessa forma, não. Né? Então, é óbvio aqui que ele está falando que eles iriam voltar a ver os seus entes queridos. Quando? Quando eles ressuscitarem, quando eles ressuscitassem, na volta de Jesus, no mesmo momento que Jesus arrebataria os vivos para sua presença. E aí a gente faz uma conexão com Mateus 24, que ele vai falar que os eleitos serão reunidos dos 4 ventos, dos 4 cantos da terra. Aqui é o mesmo evento, a reunião dos salvos que vão ser arrebatados, com também os perdidos, com os mortos que vão ser citados para encontro com Jesus nos ares. Aqui não faria nenhum sentido uma consolação se a ressurreição fosse meramente espiritual e simbólica.
Atos 23, 6-8. Se puder mutar o microfone, alguém está sem som aqui. Vai dizer o seguinte, Paulo vai falar o seguinte: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Agora eu pergunto, será que Paulo estava sendo julgado por causa da esperança dele de Jerusalém ser destruída pelos romanos? Que esperança é essa, né? Uma esperança meio sofrível, né? Essa daqui, né? E eles iam colocar Paulo lá em julgamento por causa disso, né? Tá bom, né? E os fariseus também. Os fariseus, então, já que o texto diz que os fariseus acreditavam na ressurreição e os saduceus não, então na interpretação deles, então os fariseus acreditavam que Jerusalém ia ser destruída e os saduceus não. Tipo, que lógica completamente estapafúrdia, né? Atos 26, 6-8. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos. Agora, se a ressurreição dos mortos aqui é meramente uma espiritualização para falar da destruição de Jerusalém, então a grande esperança que Deus prometeu aos antepassados, que os israelitas esperavam ardentemente dia e noite, era que Jerusalém fosse destruída, né? E pior, Paulo estaria perguntando por que o Sinédrio achava impossível que Jerusalém fosse destruída, sendo que Jerusalém já tinha sido destruída antes, não seria nenhum fato inédito, né? É bastante curioso essa forma de interpretar. Mais um, Atos 17, né? Depois escrever com o tempo que eu tenho. Verso 18. Alguns filósofos epicureus históricos começaram a discutir com ele. Paulo aqui está pregando no Areópago, né? Lá na Grécia. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo pregava as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. E no verso 32, vai terminar dizendo, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós ouviremos outra vez. E com isso Paulo retirou-se do meio deles. Agora, será que os gregos zombaram porque não acreditavam na destruição de Jerusalém em 70? Como se os gregos estivessem muito preocupados com isso, né, realmente, né? Claro que não. Eles estavam zombando por quê? Porque a grande maioria ali era platônico, e também os próprios epicureus e históricos também não acreditavam na ressurreição dos mortos. Ou seja, na filosofia grega não existia espaço para uma ressurreição física. Da mesma forma que no preterismo completo não há, né? E, no entanto, era isso que Paulo pregava, e por isso que ele foi zombado pelos gregos. Mais um caso, Mateus 22, 23-30, aquele caso, não vou ler o texto inteiro, que é muito longo, tem pouco tempo. No mesmo dia chegaram junto dele, de Jesus, os saduceus, que dizem não haver ressurreição. Aí eles interrogaram, falam, né, de uma mulher que morreu, que teve 7 maridos, foram um morrendo atrás do outro, e fala, na ressurreição de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram. Aqui não tem nada a ver com a destruição de Jerusalém, perceba, a pergunta é literalmente sobre uma ressurreição física. E olha como é que Jesus responde. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as escrituras, pois Jerusalém será destruída pelos romanos em 70. Por isso que ele falou, não, porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Mais uma vez, ele está falando de uma ressurreição física, uma ressurreição corpórea. Era isso que os saduceus não criam e era isso que eles estavam discutindo com Jesus. Eles gostam bastante de citar José e tudo mais, e José vai falar exatamente sobre isso. É esse tipo de ressurreição que os saduceus não criam e esse tipo de ressurreição que Jesus discutiu com os saduceus. Então, acho que está perfeitamente bem estabelecido aqui que a ressurreição é um fato notório e inegável, a ressurreição física, biológica. Tem um livro inteiro sobre, né, chamado Além da Imortalidade da Alma, onde tem capítulos muito longos só para falar da ressurreição. Agora, a questão é, quando ocorre a ressurreição? Todos os versículos vão falar que ocorre quando Jesus voltar. A gente já leu 1 Coríntios 15, 22, 23, quando ele vier, os que me pertencem. 1 Tessalonicenses 4, 16, né, o Senhor descerá do céu, os mortos em Cristo, ressuscitando primeiro. 2 Timóteo 4, 1, a presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Ou seja, quando ele voltar, os vivos e os mortos vão ser julgados também. Como é que os mortos vão ser julgados em 70 depois de Cristo, né? Eu gostaria de saber como que os mortos foram julgados nessa época. Apocalipse 11, 18, para terminar aqui esse versículo. As nações se iraram, chegou a tua ira, chegou o tempo de julgar os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos, os que temem o seu nome, tanto os pequenos como os grandes, e de destruir os que destroem a terra. Agora eu pergunto, como que os mortos foram recompensados em 70 depois de Cristo?